olha só quem eu conheci. Nenhum ser humano que veio ou que virá será considerado perfeito. Todos nós, não importa religião, etnia, gênero, classe social, todos nós compartilhamos de uma única característica em comum: defeitos. Mas que a verdade seja dita, defeitos podem sim ser quantificados. Por exemplo, o defeito de alguém que rouba doce de criança não é tão grande quanto o defeito de alguém que é aquele tipo horrível de pessoa que começa com Rá e termina com cista. Mas não importa quem seja, de onde veio e o que realizou, um dia caiu ou cairá diante sua própria humanidade. Por exemplo, eu poderia chegar aqui na cara dura e mentir pra vocês falando que eu sou um super leitor assíduo e que eu tenho estantes de livros e que eu já li isso e aquilo. Mas é mentira. Pra falar a verdade, eu sou até que um tanto quanto preguiçoso quando o assunto é leitura. Isso porque qualquer livro que cair na minha mão tem 300 páginas e, sinceramente, eu não tenho tempo pra isso. E aí fica um questionamento meu pra vocês. Pra um livro ser considerado bom, ele pode ser curtinho ou ele precisa ter o maior número de páginas possíveis? Deixa aí nos comentários. E uma das coisas mais legais que a gente pode fazer na nossa vida, de fato, é vencer os nossos defeitos. Quer dizer, reconhecê-los já é uma vitória, mas superá-los é melhor ainda. E conforme eu fui crescendo, eu descobri que, na verdade, eu não sou preguiçoso com leitura. Eu sou seletivo com a leitura. Isso porque, na verdade, eu gosto de leituras rápidas. Tanto que para fazer os vídeos desse canal eu leio toneladas de artigos e eles são curtinhos. E eu descobri isso quando Sherlock Holmes caiu na minha mão. E eu quero que você observe a espessura disso daqui. Esse livro, no caso aqui, é um compilado de 5 ou 6 histórias, somando dá mais ou menos 120 páginas. E assim, eu consigo consumir isso tão rápido quanto um copo de água gelada no verão. Eu não ia dizer água, mas deu pra entender. E assim, eu acabei me apaixonando muito por Sherlock Holmes porque pra mim ele é o melhor dos dois mundos. Ele é tanto um assunto que me interessa, quanto ele é de fácil leitura. E não é que aquele livro lá é curtinho, todos são. Por exemplo, o romance O Cão dos Baskerville, 150 páginas. O Signo dos Quatro, o segundo romance, tem 150 páginas também. Eu tenho outro livro de compilados que é um pouco maior, com um pouco mais de 200 páginas, mas ele é o formato Pocket. Se ele tivesse o formato padrão, provavelmente ele teria 150 ou até menos páginas. E assim, Sherlock Holmes pra mim foi uma virada de jogo, porque foi com ele que eu descobri que eu gosto sim de muita leitura. E ao escritor Sir Arthur Conan Doyle, eu só tenho a agradecer. Tanto é que eu homenageei ele dando o nome dele pro meu filho. É engraçado que as pessoas até param e falam: nossa, Arthur, nome de rei. Aí eu: nome de escritor. E como eu disse anteriormente, todos nós temos defeitos. E o defeito do Conan Doyle era de acreditar cegamente em qualquer coisa supostamente paranormal. E não é que eu seja cético, particularmente eu não acredito em fantasmas, mas que eles existem, existem. Mas assim, concorda comigo que para um médico que criou um personagem que prioriza a lógica racional acima de tudo, acreditar em Jesus na goiabeira não é meio esquisito? Um pouquinho de contexto para vocês. O Arthur Conan Doyle, até os 30 e poucos anos, ele tinha uma carreira de médico. Tanto é que o personagem Dr. Watson, que é o fiel parceiro do Sherlock, é baseado na sua própria vida e experiências como médico. E então, um dia, por puro hobby, o Arthur Conan Doyle resolve escrever um livro, que é o seu primeiro romance de mistério, que não tem nada a ver com Sherlock Holmes. Inclusive, tá até nesse compiladinho aqui, que chama O Mistério na Casa do Tio Jeremy. Que até então era basicamente um protótipo do que um dia viria a ser o Sherlock Holmes. Só que esse romance de mistério que ele escreveu por hobby teve uma aceitação tão legal no mercado que ele ficou empolgado na carreira de escritor e realmente resolveu parar para construir o Sherlock, então lançou seu primeiro livro, Um Escudo Vermelho. O
caso é que o Estudo em Vermelho fez um sucesso tão grande que ele viu uma oportunidade de trabalho mais lucrativo do que ser médico. Inclusive é isso que ele faz, ele abandona a carreira de médico para se dedicar a tempo integral a escrever sobre o Sherlock Holmes. E depois de 7 anos escrevendo sobre o maior detetive do mundo, ele se vê numa situação onde ele é financeiramente estável e famoso o suficiente para criar uma última história onde ele mata o Sherlock Holmes, que tá até aqui nesse compiladinho, uma história de mais ou menos 20 páginas chamada O Problema Final, onde ele dá um fim de verdade ao Sherlock Holmes para ele se dedicar a outras áreas que ele tinha de interesse, como, por exemplo, o estudo de atividades e fenômenos paranormais. Tudo bem que depois que o Conan Doyle mata o Sherlock Holmes, os fãs ficaram enfurecidos e foram chorar tanto na porta da casa dele quanto na porta da editora, que se viu na obrigação de enfiar muito mais dinheiro no brioco já recheado do Conan Doyle, fazendo com que ele escrevesse Sherlock Holmes literalmente até o fim da vida dele. Por sorte, ele escreveu uma última história antes de morrer, onde o Sherlock Holmes se aposenta para cuidar de uma fazenda de abelhas. Mas o caso e assunto principal do vídeo é que o Conan Doyle sempre foi fascinado por espiritismo e comunicação com os mortos, tal qual o Harry Houdini fez. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre isso, se você não viu, vou deixar aqui no card para você assistir depois. Muitas coisas levaram o Doyle a esse caminho. Uma delas era a sua própria curiosidade científica e a outra era a sua própria experiência de perdas familiares. O Conan Doyle ele perde muito cedo a primeira esposa e posteriormente ele perde um dos filhos logo na Primeira Guerra Mundial. Por isso, frequentemente ele frequentava médiums espirituais na busca de comunicação com o além, e ele colocava 100% de fé em cima disso, tanto é que ele acreditava nos médiums como uma forte evidência do mundo espiritual. E tal qual eu lembrei no vídeo do Harry Houdini, eu quero lembrar que esses médiums espirituais não tinham uma ligação religiosa, eram aquelas pessoas extravagantes que preparavam salas estranhas para comunicação com os mortos. E durante muitos anos ele se dedicou a investigar fenômenos como telepatia, clarividência, poltergeists, até o momento em que ele mesmo começou a conduzir experimentos em busca de evidências científicas para validar suas próprias crenças. No final das contas, o Conan Doyle se torna um defensor fanático do espiritismo e até lutava pela validação disso como matéria científica. Inclusive, ele escreve livros, ensaios, artigos e escreve sobre o tema muito mais do que ele escreveu sobre Sherlock Holmes. E agora eu vou contar uma historinha pra vocês que eu acredito que vocês conhecem, porque eu já cheguei a ver essa história. Eu não lembro se era no Fantástico ou em algum outro jornal importante, mas que são as fotos das fadas de Cottingley. Assim, mais um pouquinho de contexto. No início de 1900, assuntos paranormais era meio que uma moda crescente. Então muita gente se dedicava a isso, ao mesmo tempo que tinha muita gente cética sobre isso. Só que no meio disso, duas meninas adolescentes, que eram as primas Elsie e Frances, elas vieram a público mostrar fotos onde elas estavam pousando e brincando com fadas e doentes. E assim, essa foto, durante todo o século de 1900, foi meio que a sensação de que sim, o mundo espiritual existe e tá aqui a foto para provar para vocês. Mas essa foto, de fato, só ganhou tanta popularidade porque ela caiu na mão de quem? De quem? Do Arthur Conan Doyle, que quando viu a história ficou maluco e foi até as meninas para ver o relato delas, conhecer as fotos originais de pertinho, e o cara ficou tão emocionado que ali ele começou a endossar publicamente de que sim, o mundo espiritual existia e estava no meio de nós, e começou até a escrever sobre isso e fazer palestras. Pouco tempo depois, já em 1930, Arthur Conan Doyle vem a falecer de ataque cardíaco com 78 anos. E as duas primas, agora duas senhoras em 1983,
venha a público confessar que, de fato, aquelas fotos eram falsas. Ai, ainda bem que ele já tinha morrido, porque ia ter sido o maior desgosto da vida dele.